A Copa do Mundo de 2026 já nasceu pronta. Agora conhecemos as 16 sedes, 11 aqui nos Estados Unidos, 3 no México e 2 no Canadá, que vão fazer parte do próximo Mundial. Nesse vídeo eu vou te contar detalhes dos estádios, vou contar curiosidades, coisas que pouca gente se tocou. Vai ser a primeira Copa com 48 seleções e os deslocamentos entre 3 países. Como é que vai funcionar, por exemplo, não só para os times, mas para os fãs que vierem para cá. Eu vou contar tudo para você e também revelar qual é a ligação direta entre a NFL, a Liga Profissional de Futebol Americano aqui dos Estados Unidos, e a Copa do Mundo. Fica aqui nesse vídeo que você vai curtir. Porém, todavia, entretanto, contudo, quero pedir para você assinar o meu canal, quero pedir para você divulgar tudo isso que nós estamos vivendo por aqui. Você já está acostumando-se com a rotina de vídeos, informações dos esportes americanos, curiosidades, histórias que eu gosto de contar aqui no meu prato feito. O PF do dia hoje é a Copa do Mundo, não a do Catar, aquela que vai acontecer daqui a 4 anos. Bom, a começar, é uma Copa super diferente. A gente volta a ter mais de um país hospedando um evento como esse. A última vez foi lá em 2002 na Coreia e no Japão, no Pentacampeonato do Brasil. Há 4 anos, quando essa candidatura venceu, superou o Marrocos, o fato de ter e envolver os 3 países aqui da América do Norte acabou sendo o grande diferencial. Com isso, os Estados Unidos, pela segunda vez, vão ter uma Copa do Mundo. Quem não se lembra do... O Canadá pela primeira vez, o Canadá desenvolvendo demais o futebol, pela primeira vez vai receber uma Copa do Mundo. E o México pela terceira vez recebendo jogos do Mundial de Futebol. Bom, do anúncio não houve assim uma grande surpresa, ainda que aqui nos Estados Unidos tenha repercutido de alguma forma o fato de que Chicago e a região de Washington, a região da capital, DC, terem ficado de fora. Para mim não é surpresa no que diz respeito à estrutura desses estádios. E tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui com vocês. Não são estádios assim tão modernos. A Copa do Mundo, efetivamente, é uma Copa do Mundo dos Estados Unidos. Dos 80 jogos programados, 60 serão por aqui. Inclusive, a partir de quartas de final, todos serão em território americano. E a grande decisão também. O anúncio da FIFA foi feito nesta semana em Nova York e é o MetLife Stadium de Nova York um dos favoritos para receber a final da Copa do Mundo. Ou ele ou o SoFi Stadium, o moderníssimo e estádio mais caro do mundo lá em Los Angeles, palco do último Super Bowl. Um dos dois vai receber a grande final. Bom, e eu espero nesse vídeo responder a 2 das principais dúvidas que eu vi nas redes sociais depois que começou a esquentar, né? A Copa do Mundo já está definida há 4 anos que vai ser Estados Unidos, México e Canadá, mas com o anúncio das sedes, o tema começou a ficar mais palpitante. A primeira das dúvidas, deslocamento. Só os Estados Unidos já é um país assim como o Brasil de dimensões continentais. Entra nessa história ainda o Canadá e entra o México. E aí o pessoal tá pensando, já pensou? O cara vai ter um jogo em Seattle, lá no alto, lá na costa oeste, e um jogo em Miami. Imagina, vai atravessar o país inteiro. Não, não é assim. A FIFA já deixou bem claro, e aliás eu uso como fonte aqui a matéria do meu amigo Marcel Riso, colunista do UOL, que está sempre ligado nas notícias de bastidores, acertou em cheio a escolha aí das cidades que seriam anunciadas nesta semana, e o Marcel, inclusive, recentemente lá no UOL, explicou isso. Nós vamos ter grupos regionais, grupos que vão atuar dentro de um mesmo fuso horário, grupos localizados mais aqui onde eu estou, em Boston, que é uma das sedes, no leste dos Estados Unidos, grupos mais centrais, e aí vão envolver também os mexicanos, a sede de Dallas, por exemplo, e um grupo mais voltado ali para o oeste, para que esse grande deslocamento, quando acontecer, aconteça apenas em mudança de fases. Então isso vai ajudar, por exemplo, para o fã, né? O fã que virá aqui para os Estados Unidos, para o México, para o Canadá, que quiser, por exemplo, ficar apenas numa região para acompanhar a sua seleção, isso será possível. A grama. Essa é uma pergunta que eu recebi demais com a divulgação da cidade sede. A grama, na maior parte desses estádios aqui que eu citei,
é uma grama artificial. Bom, hoje em dia está cada vez mais comum. Estádios no Brasil, como o Allianz Parque, como a Arena da Baixada, já há um tempo tem a prática de futebol que é permitido pelo regulamento da FIFA em grama artificial. Porém, salvo alguma grande mudança nesse período de 4 anos que teremos até a disputa da Copa do Mundo, os gramados todos serão substituídos por grama natural. Ainda que uma Copa do Mundo, quando foi realizada, por exemplo, no Canadá, já tenha utilizado a Copa do Mundo feminina, a grama artificial, até o momento, foi o que disseram os representantes da FIFA e os organizadores da Copa do Mundo, o plano é substituir a grama. E aí eu volto lá no começo do vídeo, quando eu falei que apenas pequenos reparos precisam ser feitos. É claro que não é um processo simples você trocar o gramado, mas convenhamos, os estádios estão prontos, as arenas estão modernas, as estruturas elas já são modernas, as estruturas de viagem hoteleira já são super capazes de receber. Por isso que eu disse que essa Copa do Mundo de 2026 já nasce pronta. Pela primeira vez, uma Copa do Mundo inchada, 48 seleções. Sim, vai aumentar, por exemplo, o número de vagas para os times da América do Sul, da Conmebol, serão 6 classificados. Aí não tem desculpa, né, para Brasil e Argentina nos classificar, ainda tem possibilidade de ir pela repescagem. Como é que vai funcionar o regulamento? Vai ser diferente. Isso muda, né? Desde 98 a gente vinha tendo o sistema com 32 times, quando aumentou de 24 para 32. Agora no Catar, no final do ano, mantém-se as 32 seleções, mas nos Estados Unidos, México e Canadá serão 48. E aí vão ser grupos de 3 times em cada. 3 times se enfrentam ali dentro do grupo. Dos 3, 2 se classificam para uma fase de 16 avos de final, antes das oitavas. Depois oitavas, quartas, semifinal e final, obviamente, tudo de maneira eliminatória. Então, apesar do inchaço do número de times, não haverá mais jogos. Um time que chegar até a decisão, ele vai ter feito exatamente 7 jogos, né, como a gente tem hoje normalmente. A ligação entre a NFL e a Copa do Mundo. Bom, 11 cidades aqui nos Estados Unidos. Os 11 estádios escolhidos, todos são palcos de time de NFL. E alguns deles, como por exemplo o SoFi Stadium, foram palco de Super Bowl. Super Bowl é um evento super grandioso e que envolve um monte de coisa de estrutura, então nada melhor do que esse evento servir como a garantia de que a Copa do Mundo vai rolar numa boa por aqui. E se você colocar o Azteca, que também está escolhido, um mítico palco, o Estádio Azteca, ele é também palco da NFL nos jogos internacionais. Volta a ter, inclusive, nesse ano, né? Jogos internacionais da NFL, e o Estádio Azteca, que inclusive foi reformado e teve a sua capacidade diminuída justamente para abrigar um evento como jogos de futebol americano, ele também está entre os escolhidos, ou seja, também tem essa relação direta entre NFL e o soccer aqui dos americanos. Só um estádio não recebeu até o momento nenhum jogo de futebol do nosso soccer. E é justamente o palco do último Super Bowl, o SoFi Stadium, mas isso vai cair por terra já em agosto. Existe programado aí um evento e um confronto entre clubes da MLS e da Liga MX. Os outros 10 todos já receberam ou recebem jogos de futebol. E aqui está a curiosidade. Os 2 escolhidos no Canadá, tanto Vancouver e Toronto, são os estádios dos times que jogam na MLS, o Vancouver Whitecaps e o Toronto FC, que aliás é um time super campeão da Major League Soccer. Nos Estados Unidos, em Atlanta, o estádio que é do Atlanta Falcons e também do Atlanta United, recebe normalmente jogos de futebol, jogos da MLS. Boston, aqui onde eu estou, o Gillette Stadium, casa do Patriots, casa do Revolution, também recebe jogos de futebol. E faltou nessa lista ainda eu falar de Seattle, né? Aliás, Seattle, e eu deixei para falar depois, é daquela cidade que talvez recebe o público mais apaixonado por futebol dos Estados Unidos. Estádio lotado recentemente na conquista da CONCACAF Champions, a gente viu completamente abarrotado, é legal demais.
E por fim, agradeço que você chegou até aqui, já tá curtindo, tal e tudo mais, já sabe todos aqueles recados? Uma coisa que eu sempre sou questionado quando se fala em futebol por aqui, quem conhece o canal, aliás, aproveite agora, dá uma olhada nos outros vídeos que estão aqui, alguns de MLS, fala assim, mas americano gosta de futebol? Isso aí já tá caindo por terra, né? Só a gente usar os números de audiência, mas não é nem o tema desse vídeo. Só uma curiosidade, você sabia, e isso já não é de hoje, se você pegar as últimas Copas que foram disputadas, quem mais viaja para acompanhar a Copa do Mundo, sabe quem é? O americano. Isso valeu, por exemplo, em 2014, quando nós tivemos a Copa do Mundo no Brasil. Então, não tenha dúvida de que nós vamos ter aqui um público lotando os estádios, um público que vai gostar e vai curtir demais. E eu acho que tem tudo para colocar a Copa do Mundo também num outro patamar. Beleza? Nos vemos então na Copa do Mundo. Antes tem o Catar, mas depois eu espero todos vocês por aqui. Valeu, gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Esse foi o PF do dia, o Papo Copa do Mundo de 2026.